O Partido dos Trabalhadores acaba de sofrer o golpe de misericórdia e o que eu vou te revelar agora é a pior notícia para o Lula e a sua cúpula. Acabou a blindagem, o desespero tomou conta do Planalto. Eu não sei o que está acontecendo com Folha de São Paulo, Rede Globo, jornalistas que eles estão destruindo esse governo. Parece que realmente querem derrubar o Lula. Eu não sei se dessa vez o PT vai sobreviver. Eu quero te mostrar tudo, então já compartilha esse vídeo e se inscreva aqui nesse canal, tá? Prestem muita atenção nesses vídeos aqui, é importante que assista até o final, tá? Olha aí. Fontes ligadas à investigação do Banco Master relataram à CNN que a delação premiada de Vorcaro deverá abordar as eventuais comunicações entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e também a cúpula do Banco Central durante o processo da liquidação da instituição financeira. Agora você vê a matéria do analista Caio Junqueira no nosso site sobre isso. A ideia é explorar se o ministro tratou do assunto, por exemplo, com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com outros executivos da autarquia. O escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, fechou um contrato, vocês lembram, né, de 129 milhões de reais em 2024 com o Banco Master. Como revelou a CNN, Vorcaro pretende delatar políticos e poupar o STF. No caso de Moraes e sua esposa, também está no radar da investigação ter acesso a todos os pareceres que o escritório de Viviane disse ter elaborado, além de detalhes sobre reuniões com o Master. 2 pontos, porém, podem ser obstáculos. Um deles é uma possível rejeição por parte da Procuradoria-Geral da República, que fará a delação junto com a PF. Outro ponto é que um ministro do STF só pode ser investigado a partir de uma autorização da própria Corte. Como nunca houve possibilidade de delação premiada que acusasse integrantes do Supremo, primeira vez, ainda não está claro o procedimento seguinte. Procurado, o STF não se manifestou. Então, essa apuração de Caio Junqueira está no site da CNN Brasil. Vale a pena ver a matéria completa, Yuri. Ainda sobre o caso Master, aposentados e pensionistas contrataram mais de 700 milhões de reais em diferentes operações de crédito consignado do banco que pertencia a Daniel Vorcaro. Essa é uma apuração da repórter Vitória Queiroz, que vai nos trazer ao vivo de Brasília todos os detalhes. Muito boa tarde, Vitória. Então conta pra gente o que você apurou e como estes valores foram oferecidos aos aposentados. Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde para vocês. Uma ótima tarde a todos que nos acompanham. Esses valores foram ofertados a esses aposentados a partir de diferentes modalidades de crédito consignado. O principal produto ofertado pelo Banco Master S.A. a esses aposentados foi a reserva de cartão consignado, que é uma modalidade de crédito em que é concedido um cartão a esse aposentado e que é consignado porque há um desconto de até 5% do benefício desse aposentado para pagar a fatura mínima desse cartão. E caso esse aposentado não pague o restante dessa fatura, ele está sujeito à taxa de juros. E a diferença dessa modalidade de crédito consignado é que há outros produtos embutidos de forma compulsória, como seguro de vida, auxílio funerária, entre outros serviços que são ofertados a partir de cada instituição financeira que concede essa modalidade de crédito. E de acordo com os dados que foram obtidos pela CNN Brasil, foram ofertadas mais de 4 milhões e 800 mil operações desse tipo de crédito consignado a esses aposentados entre 2020 e 2025, até o Banco Master ser liquidado. E a maior parte dessas operações foi contratada em 2024. E além desse produto, outro serviço que foi muito prestado pelo banco de Daniel Vorcaro a esses aposentados foi a reserva de margem de cartão de crédito, que é uma modalidade de crédito consignado muito semelhante à reserva de cartão consignado, porém não possui esses benefícios atrelados de forma compulsória e da mesma forma desconta até 5% do benefício desse aposentado para o pagamento da fatura mínima desse cartão de crédito. E durante esse período,
período, o INSS contabilizou mais de 400 mil operações desse gênero, aposentados e pensionistas do INSS, totalizando, portanto, mais de 700 milhões de reais em operações de crédito consignado que foram contratados por esses beneficiários do INSS. E Yuri, Débora, por que essas informações são importantes? Porque o Banco Master S.A. entrou na mira da CPMI do INSS, que foi implementada pelo Congresso Nacional para investigar fraudes na concessão de crédito consignado a esses aposentados. E, além disso, também é importante relembrar que em outubro do ano passado, portanto, um mês antes do Banco Master ser liquidado, o INSS informou que decidiu, de forma voluntária, não renovar o seu acordo de cooperação técnica com a instituição financeira de Daniel Vorcaro, após ter verificado em suas bases oficiais um número expressivo de reclamações de seus aposentados contra o Banco Master diante dessa oferta de crédito consignado. E essa informação também é importante, esse montante que foi concedido em crédito consignado, porque a gente vai conseguir também entender qual o volume que o BRB, que é o Banco de Brasília, está reivindicando a titularidade ao INSS. O Banco de Brasília já solicitou a transferência de titularidade desses ativos do Banco Master que tem relação com o INSS, e o órgão previdenciário está fazendo essa análise para conceder essa transferência de titularidade. E vale a gente também mencionar que a defesa de Daniel Vorcaro informou à CNN Brasil que o banco sempre atuou em estrita observância às normas e procedimentos do INSS para conceder esse tipo de crédito consignado. Volto com vocês. Ministros que achavam que já em fevereiro devia mandar para casa, não tiveram coragem ou disposição para votar contra a decisão do Moraes. Todos apoiaram a decisão do Moraes, sabendo que estava errada. Isso é mais um problema, esse é um problema do Supremo. Eles ficam se defendendo entre eles, se protegendo e indo atrás do erro do companheiro, porque é companheiro. Não é possível isso. E é muito parecido. Futebol Clube. É muito parecido com aquela reunião, é isso. Nós estamos chegando com uma notícia que trata a realidade. O PT totalmente destruído. Se você está acompanhando as notícias, principalmente da questão da eleição para o ano de 2026, o Fernando Haddad tenta, pela milésima vezes, disputar aí o governo do estado de São Paulo. E São Paulo, gente, tem aí um termômetro muito grande quando se fala de governador. Por que é diferente uma campanha para prefeito, uma campanha para deputado estadual e federal em São Paulo? Porque o governador é a pessoa, de fato, que é vista, que é enxergada por todos os munícipes de São Paulo. Que, diga-se de passagem, muito difícil o PT ganhar. Mas essa notícia agora, que inclusive está sendo repercutida pela própria Jovem Pan News, que eu vou colocar para você agora, nesta tarde de segunda-feira, dia 23, traz o cenário do PT destruído. Tá aqui, nós estamos diante de guerra onde os Estados Unidos simplesmente cessou fogo. Você tá sabendo, né? Os Estados Unidos cessou fogo e diz que tem 5 dias para poder negociar com o Irã. Parece que tudo volta ao normal, o que é pior para o Lula. Porque uma vez que o Trump não estiver enxergando o Irã, vai enxergar o Brasil e vai tomar as providências. E aí vem essa notícia que simplesmente pega o PT em cheio. Eleitoral. A pesquisa GERP verificou a rejeição do eleitor aos pré-candidatos ao governo de São Paulo. Olha isso aqui, gente. E dei uma olhada no resultado que nós temos aqui. Olha isso. Fernando Haddad lidera a rejeição dos paulistas com 45% das intenções ou das rejeições. Nesse caso, dos 1.000 entrevistados que foram ouvidos por aqui. Tarcísio de Freitas vem na sequência com 35%. E o ex-governador e agora também vice-presidente Geraldo Alckmin aparece com 24% da rejeição. As pessoas que disseram que poderiam votar em qualquer um representam 3%. Que não votariam em nenhum deles, 3%, não sabem ou não responderam. Olha isso, gente, isso aqui é uma bomba no Vamos conversar com o nosso Lucas Merreiro para a gente ouvir um pouquinho aqui sobre a análise dele da rejeição aos governadores. Tarcísio de Freitas aparece com 35%, Fernando Haddad com 45%. Já é um número esperado aqui diante, digamos, do... Olha isso aqui, gente, é o que eu falo, é o retrato. O PT nos bastidores, nós estamos acompanhando aqui, Twitter e tudo mais, é uma bomba no colo do PT.
Olha o que esse analista político fala agora. Que a gente teria de mínimo de disputa, mesmo com uma competitividade maior de Tarcísio de Freitas, hein, Lucas Merreiro? Bom dia. Olha isso, olha o que o Lucas Medeiros fala. Bom dia, Evandro, Bia, todos que nos acompanham. Sempre um prazer estar com vocês aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Lucas Merreiro. Essa rejeição de 45% do Fernando Haddad, muito alta, mostra pra gente aquilo que a gente já vem comentando ao longo das últimas semanas. O PT não tem chances de colocar um governador no estado de São Paulo. Não tem a menor... Pode ser que mude, viu? E olha que tem uma história de bastidor, gente. História de bastidor, não tem que contar pra você, que o Lula, se ele desistisse da campanha, colocaria o Fernando Haddad. Eu tô amando isso daqui que tá acontecendo. Menor condição agora, não teve nunca e não terá num futuro próximo, né? Sim. É muito difícil para o PT conseguir crescer no estado de São Paulo, sobretudo no interior de São Paulo, onde você... Pode ser que esse quadro aqui inverta, tá, gente? Olha o Geraldo Alckmin com uma rejeição menor, e a rejeição ela é muito cotada para quando vai escolher um candidato. Pode ser que eles coloquem o Geraldo Alckmin para disputar a eleição de São Paulo. Que não resolveria nada, porque hoje o Tarcísio tem uma aprovação acima de 60% em São Paulo, eu falo estado, o que não refletiria muito. Mas pode ser que o Haddad seja sacado, viu? Significa que o PT não tem nome. Tem ali indústrias, você tem o agronegócio muito forte. Claro que o PT já conseguiu crescer na capital paulista, já conseguiu fazer prefeito aqui. O próprio Fernando Haddad já foi prefeito. O Lula ganhou em 2022 do Jair Bolsonaro na capital, mas perdeu em praticamente todos os outros municípios. Né? Apenas um ou outro ali que o Lula conseguiu ganhar. O município em si, gente, não reflete a realidade. Porque ali nós temos São Caetano, São Bernardo, Diadema, Guarulhos e por aí afora vai, essas pessoas não votam no PT. Mas, no geral, essa pesquisa mostra, e os resultados eleitorais que a gente já viu, mostram que o interior de São Paulo é ferrenhamente antipetista. Entenderam? Isso aqui é baliza. Isso aqui é o termômetro do que está acontecendo no Brasil. Ninguém mais acredita nesse discurso fiado, conversa fiada do Lula. O PT está totalmente destruído. Basta convencer aí um pouco de miolo mole que tem ainda pelo Brasil afora, que fica atrás dessa galera ainda, né? Vamos torcer para a coisa continuar do jeito que tá bom? Bom, sobre esse caso dos escândalos dos desvios legais no INSS, a CPMI que investiga essas fraudes deve pedir o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo integrantes do governo do presidente Lula, no relatório final, que deverá ser apresentado nesta quarta-feira. Destaque do portal Metrópolis que está aqui para vocês, ó. O relatório final da CPMI do INSS deve pedir, como eu disse, o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo integrantes do governo Lula. O relator do colegiado, o deputado Alfredo Gaspar, afirma que há aliados que seu parecer terá mais de 5.000 páginas. Ele afirmou que o relatório não terá paixões políticas, mas se baseará em técnica e provas. Na quarta, dia 25 de março, o documento deve ser apresentado aos parlamentares da comissão e votado na reunião seguinte, prevista para a quinta-feira, dia 26, último dia de funcionamento do colegiado. A expectativa é de que outras figuras midiáticas também sejam alvos de pedido de indiciamento, como Daniel Vorcaro. Ele foi transferido, para a superintendência da PF, como a gente já noticiou aqui. Essa CPMI vai se encerrar com 2 relatórios. Esse relatório aí de 5.000 páginas, como eu contei para vocês, do Alfredo Gaspar, e o texto vai ser apresentado com uma versão paralela de 800 páginas dos governistas, claro, com um embate à direita. Felipe, tá aí, CPMI vai terminar nesta semana, não vai ter a continuidade que eles queriam que tivesse, não foi prevista pelo presidente do Congresso Nacional. Teremos aí um relatório de 5.000 páginas, 200 pessoas indiciadas, entre elas integrantes do governo Lula. Vamos ver até onde vai esse indiciamento. Até porque a gente tem agora uma delação do Daniel Vorcaro junto à PGR e PF, ou as duas juntas, não sabemos. Temos também a investigação junto ao Supremo Tribunal Federal. E aqui a CPMI, eu não sei se acabou funcionando ou não, se vai acabar ficando de escanteio,
ou se de fato ela vai funcionar aí com esse indiciamento das 200 pessoas. Vamos ver, com um relatório do relator e também com um relatório alternativo da base do governo com 800 páginas a conferir. A gente vai ter que esperar, não tem jeito. A conferir, Neila, a conferir 5.000 páginas, 200 pessoas com pedido de indiciamento. Realmente, você vê que a questão do INSS envolve milhares de pessoas, Neila. E eu venho falando aqui ultimamente, né, a CPMI do INSS ela tem duas vertentes. A primeira vertente diz respeito ao desconto ilegal associativo do INSS dos aposentados e pensionistas. E a segunda é que o ministro André Mendonça quer saber, além dos nomes que devem ser divulgados nessa delação premiada. André Mendonça, que é relator dessa ação dentro do Supremo Tribunal Federal e foi quem autorizou Daniel Worcaro a sair do presídio federal e ir para a superintendência da Polícia Federal, que fica aqui em Brasília. Igor Gadelha traz pra gente que, além dos nomes de políticos e de outros personagens envolvidos no esquema, o ministro do STF, André Mendonça, quer que Daniel Worcaro revele na delação premiada onde foi parar o dinheiro das fraudes do Banco Master. Segundo fontes do Supremo, Mendonça considera imprescindível que Worcaro aponte o paradeiro de mais de 50 bilhões de reais, montante estimado do rombo que está sendo ressarcido aos investidores pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Mais do que descobrir o paradeiro do dinheiro, o ministro quer a devolução dos recursos. Segundo Gadelha, André Mendonça estudou esse tema no seu doutorado. Sua tese foi intitulada Sistema de Princípios para a Recuperação de Ativos Precedentes da Corrupção. O trabalho foi premiado em 2019 pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e ele foi fruto do diagnóstico prático feito pelo ministro quando atuou como diretor de Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa, DPP, da Procuradoria-Geral da União. Nos primeiros depoimentos que prestou, Daniel Worcaro não revelou onde estão os recursos. O banqueiro tem alegado que precisaria, antes de ter acesso à liquidação do Master, que está sendo conduzida por um liquidante nomeado pelo Banco Central. Essa liquidação que aconteceu em novembro do ano passado. Na última sexta-feira, o Metrópolis noticiou que o liquidante do Master mira ao menos 4 bilhões e 800 milhões de reais em bens e fundos de investimentos ligados a Worcaro que podem ter sido desviados pelo banqueiro antes da liquidação da instituição pelo Banco Central em novembro. O desafio de Worcaro na delação, de acordo com Igor Gadelha, além de entregar personalidades da política e também do judiciário e revelar o paradeiro desse dinheiro de 50 bilhões de reais, outro desafio de Daniel Worcaro será demonstrar que não era o líder do esquema. No voto em que manteve o banqueiro preso, Mendonça o apontou como líder. Caso não consiga provar que não era o líder do esquema, o dono do Banco Master poderá perder alguns benefícios da delação premiada, entre eles o de não ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Essa é a matéria que está lá na nossa capa do nosso site, metrópolis.com. Quem traz pra gente todas essas informações e os desafios que Daniel Worcaro deve enfrentar aí nessa sua possível delação premiada é o colunista Igor Gadelha. Então, de acordo com ele, um dos desafios é aí, então, Daniel Worcaro apontar onde foram parar esse valor aí de 50 bilhões de reais das fraudes ligadas ao Banco Master e também apontar um possível líder, já que André Mendonça, relator da ação dentro do STF, diz que quem é o líder é Daniel Worcaro, ele que está preso preventivamente, foi preso ali no dia 4 de março em São Paulo, depois foi transferido aqui para Brasília, para o Presídio Federal e agora segue lá na superintendência também, que fica aqui em Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ainda sobre esse assunto de Banco Master e também Daniel Worcaro, porque nós temos aí muitas atualizações em volta também da CPMI do INSS, mas também dessa possível delação premiada que tem aí sendo pavimentada pelos advogados de defesa de Daniel Worcaro e também vem assustando muito aqui políticos de Brasília. Mas agora a gente vai voltar ao nosso... Deixa eu registrar aqui para vocês, na última sexta a gente exibiu aqui uma arte com o objetivo de apresentar as conexões do Worcaro com políticos e acessos relevantes, como a gente já fez em outras ocasiões. No entanto, o material estava errado e incompleto e também não deixou claro o critério que foi usado para a seleção das informações.
Esse conteúdo acabou misturando contatos institucionais com nomes que Vorcaro menciona como tendo relação contratual ou pessoal, além de outros nomes sob análise da PF ou que, à luz das informações apuradas até aqui, podem ser classificados como não republicanos. A arte também estava incompleta, porque não foram incluídos nomes que já se tornaram públicos por envolvimento com o caso Master, como ministros do Supremo e políticos, nem ex-diretores do Banco Central, que estão sob escrutínio da polícia por suspeita de corrupção na relação com o banqueiro. Diante de um material incompleto e em desacordo com os nossos princípios editoriais, a gente pede desculpas. O empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, fez uma viagem de luxo em janeiro de 2025 para a Suécia e a Finlândia com a família, mas ele não pagou a conta. Todas as despesas foram bancadas pela lobista Roberta Luxinger, em uma viagem para ver a aurora boreal que pode ter custado cerca de R$300 mil por família. Roberta, por sua vez, é financiada pelo empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como peça central no escândalo da farra do INSS. A viagem foi organizada por Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega, que é especialista em turismo de altíssimo padrão e influência digital. O roteiro incluiu voos internacionais de primeira classe, hotéis de luxo e experiências exclusivas no norte da Europa. O ponto alto da viagem foi a Lapônia finlandesa, em um hotel exclusivo na localidade de Rovaniemi. Ali o grupo se hospedou no Octola Private Wilderness, um dos destinos mais exclusivos do mundo. Isolado em uma área de cerca de 3 km², o Octola funciona em regime de uso exclusivo, ou seja, cada grupo ocupa toda a propriedade, sem ter que dividir o espaço com outros hóspedes. As diárias podem chegar a R$37 mil por pessoa na alta temporada entre dezembro e janeiro, que é justamente quando Lulinha esteve lá. O próprio hotel se define como, abre aspas, o destino off-grid definitivo, reservado para poucos e seletos hóspedes. Nas redes sociais, essa viagem foi amplamente documentada por Roberta Luxinger e sua filha Valentina. Em um dos vídeos, Roberta aparece incentivando o neto de Lula, filho de Lulinha, durante um passeio de snowmobile na neve. Apesar da exposição nas redes, Lulinha não aparece nessas imagens. As postagens indicam que a viagem começou por Estocolmo, capital da Suécia, com hospedagem em um hotel de alto padrão, e seguiu para a Finlândia. Depois, o grupo ainda passou pela Suíça, incluindo destinos de esqui de luxo. Mas o que chama a atenção dos investigadores não é o roteiro, e sim quem pagou por ele. De acordo com informações já analisadas pela Polícia Federal, Roberta Luxinger teria feito pagamentos expressivos a uma agência de viagem no mesmo período. Parte desses valores teria sido paga para emitir passagens para Lulinha. A suspeita é que os recursos têm origem no esquema investigado na operação que apura fraudes no INSS. Um outro ponto sobre investigação é o suposto pagamento de uma mesada de R$300 mil ao filho do presidente, intermediada pela lobista. Esses dados surgem a partir da quebra de sigilo e de depoimentos de um ex-funcionário ligado ao grupo do careca do INSS, que colabora com a Polícia Federal na qualidade de testemunha. Atualmente, Roberta Luxinger usa tornozeleira eletrônica e seu caso é considerado avançado pelos investigadores. A Polícia Federal tenta responder a uma pergunta central. Viagens de luxo como essa foram financiadas dentro de um esquema legal? A resposta pode ter impacto direto sobre o entorno do presidente da República e sobre mais um capítulo das investigações envolvendo o INSS. Por causa da preocupação com o estado de saúde do Bolsonaro, com o temor de que, como diz aqui a Procuradoria-Geral, risco iminente, que se algo mais grave acontecesse com o Bolsonaro, poderia até interferir na eleição. E também o fato de que o Alexandre de Moraes não vai querer ser culpado se algo mais grave acontecer com o Bolsonaro. Então, aos poucos, se construiu uma saída que está expressa aqui na decisão da Procuradoria-Geral da República, quando eles falam assim, o texto diz assim, a evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que atendeu no último incidente, para dar para o Alexandre de Moraes o seguinte argumento, olha, até fevereiro não fazia sentido. Vamos lembrar que o ex-presidente Bolsonaro tentou arrebentar, cortou a tornozeleira eletrônica. Hoje,
mudou o quadro clínico, ele piorou, então não tem problema mudar de opinião, porque o ministro Alexandre de Moraes não queria mudar de opinião de jeito nenhum, porque ele não gosta de voltar atrás. Mas nesse caso se construiu essa saída ao longo dos dias e por isso que todo mundo hoje agora espera que depois desse texto da Procuradoria-Geral da República, com a opinião do Ministério Público, ele acabe liberando o Bolsonaro para a prisão domiciliar. Essa é a apuração que eu tenho. Quer dizer, ele é absolutamente insuportável, ele é prepotente, ele é arrogante, ele se sente dono das pessoas, ele não tratava o ministro Alexandre de Moraes como um ministro do STF. Teve tanta relação entre eles, Moraes foi na casa dele, viajou com ele, ouviu palestra dele, bebeu uísque, que não era de 50 anos, Macallan, pago por ele, tinha um contrato, a mulher dele com o Vorcaro se sentia dono do Alexandre de Moraes. Dá para ver, eu tive acesso. A pessoa não me passou a conversa. Ela me explicou desse jeito aqui. Lembra que na última mensagem que tem entre o Vorcaro e o Alexandre de Moraes, que ele não responde, o Vorcaro fala, conseguiu bloquear? É esse... O cara foi muito sério. É esse timbre que ele usa. E aí, conseguiu bloquear? Porque antes disso, logo no começo do dia que ele é preso, ele começa alucinadamente a mandar mensagem, porque ele não queria ser preso, e ele fala especificamente, uma hora, se tem alguém, mais ou menos, tá, gente? Não é essa a descrição literal. Se tem alguém que pode parar tudo isso, sou eu. Eu não tenho certeza também, parece que ia ter uma festa naquela noite em que ele estava vazando, ou no dia seguinte, mais uma das festas dele. E alguém falou para ele que ele ia ser preso nessa festa. E aí ele começa a falar desse jeito mesmo. Eu não posso ser preso. Você sabe que eu não posso ser preso. E se você sabe que eu não posso ser preso, é ameaça. Né? As informações, então, falam desse valor todo de 48 milhões de reais e meio, ou seja, 48 milhões e 500 mil reais colocados nessa empresa, segundo a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Essas informações constam do próprio imposto de renda do Fabiano Zettel no ano de 2022. A declaração dele mostra que o patrimônio dele, lembrando que ele também atuava como pastor daquela igreja Lagoinha, o patrimônio de Zettel passou de 67 milhões de reais para quase 190 milhões de reais, isso em um ano, gente. Somente em relógios e joias, em 2022, o Fabiano Zettel gastou 15 milhões de reais em relógios e joias. O documento dele também indica que o empresário faturou 139 milhões de lucro num escritório de advocacia. Ele também doou, tá tudo lá na junta comercial, tá? Ele também doou 5 milhões de reais para as campanhas de Jair Bolsonaro à presidência e de Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. É, pessoal, a coisa tá feia, né? Por isso que eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a compartilhar, levar essa informação para o máximo de pessoas possível, é importante. E, pessoal, olha só, a PGR hoje se manifestou a favor, né, da prisão domiciliar de Bolsonaro. Esperamos que ele possa ir para sua casa aí o mais rápido possível. E olha só, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro também já se manifestaram sobre a inesperado parecer aí da PGR para a prisão domiciliar. O senador Flávio Bolsonaro utilizou as redes sociais na segunda-feira para se pronunciar após a Procuradoria-Geral da República emitir parecer favorável a concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na publicação ele afirmou, abre aspas, nosso pedido de prisão humanitária tem grandes chances de prosperar. Isso é o justo. Isso é cumprir a lei. Fecha aspas, demonstrando aí confiança no avanço da solicitação apresentado pela defesa. Também nessa segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, encaminhou ao STF um parecer no qual destacou que está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis. É
indispensável que Jair Messias Bolsonaro vá para sua casa. Se ele continuar na prisão, ele pode piorar ainda mais o seu estado de saúde, é o que a PGR está dizendo. Outro membro da família, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, né, porque tiraram dele o cargo, igualmente se manifestou nas redes sociais. Em sua declaração, afirmou que o risco de morte de Jair Bolsonaro na cadeia é real. Eduardo acrescentou ainda, abre aspas, seguiremos trabalhando para acabar com todas as violações de direitos humanos contra todas as vítimas, fecha aspas, reforçando o posicionamento crítico à relação à situação do ex-presidente e também do povo do 8 de janeiro, né, pessoal? Porque a verdade é que todo esse golpe de Estado que imputaram ao Bolsonaro e aos coitados dos presos do 8 de janeiro, porque são pessoas que foram manifestar. Isso aqui sempre foi o que a gente trouxe pra cá. Eles foram apenas se manifestar, mas foram colocados na jaula, como se fossem verdadeiros animais. Nem bandido, estupro, que você já sabe o que eu ia dizer, nem esses caras pegam 27 anos, 20 anos, 17 anos de cadeia. Mas os coitados do 8 de janeiro, que não tinham nada, que não tinha nem ficha criminal, muitos lá com a ficha limpa total, foram presos e enjaulados. Olha só, no campo da saúde, Jair Bolsonaro apresentou evolução clínica positiva. De acordo com o boletim médico divulgado na manhã da segunda-feira, há a possibilidade dele deixar a UTI do hospital deve estar nas próximas 24 horas. Parece que ele vai conseguir sair da UTI. Segundo a equipe médica, o quadro segue estável e sem intercorrências. Abre aspas. Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver a evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas. Aí volta pro quarto, né, pra ver certinho como ele vai continuar reagindo, tudo certinho. Então, ainda bem, graças a Deus, a gente orou muito pra isso, pedimos muito pra isso, né, pra que Bolsonaro fosse pelo menos pra domiciliar. É óbvio que a gente quer aqui que ele vá pra sua casa. Igual a gente te fala aqui, né? Esse golpe é uma grande sacanagem com a cara do povo brasileiro. Temos aí rombo de INSS, maior rombo bancário aí, fraude bancária da história do Brasil. Também teve aí mensalão, petrolão. E quantos políticos estão presos? Aí o Bolsonaro, por causa de um golpe, vai ser preso? Sacanagem, né? Então, é lógico que a gente ainda tem que ir atrás de justiça, mas aí tá aí. Pelo menos prisão domiciliar parece que está vindo. Quero pedir pra vocês comentarem aqui embaixo a opinião de vocês, tá? E claro, se inscreva aqui nesse canal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.